E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tranquilo? Na aula de hoje, nós vamos revisar tudo o que aprendemos a respeito do gênero textual, artigo de opinião. Gostaria que ficasse bem guardadinho no coração de vocês a questão do respeito, ética e uma reflexão, uma criticidade de vocês sobre a argumentação. Lembre-se, tudo que tem um argumento, ele promove também a contra-argumentação e devemos aceitar a opinião dos outros, não é? Que nem tudo deve ser igual à nossa visão, ao nosso ponto de vista. Né? E quando se fala nisso, em relação na área da escrita, das produções textuais, uma das coisas que o professor observa é a justificativa do seu ponto de vista. Saber se é coerente, se é coeso, a sua argumentação ou contra-argumentação de um determinado assunto, a sua ideia principal, a questão da sua tese. Ok, pessoal? Vamos voltar à aula anterior, lendo o texto e respondendo as questões do desafio. Chegou a hora do desafio, vamos lá. Qual tipo de argumento utilizado no trecho do texto abaixo justifique sua resposta? O impacto da tecnologia nas crianças, nascida em 2018. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existe a internet e tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. A questão da facilidade da pesquisa. Vamos lá, qual é o tipo de argumento? Argumento por exemplificação, pois os fatos apresentados exemplificam e ilustram a ideia defendida, tá certo? E aí, vamos à revisão. As características do artigo de opinião, lembram que ele tem como característica principal a expressão do ponto de vista do autor sobre questões polêmicas que interessam a muitas pessoas. Dos textos que nós lemos a questão do voto, se ele deve ser obrigatório ou se ele deve ser facultativo. Trabalhamos também a questão da criticidade dos adolescentes na sua convivência com a internet. Como conduzir sua opinião em determinados conteúdos. Né? Falamos também a questão de você não ser igual às outras pessoas. Né? Você é um ser diferente. Né? A questão dos argumentos, da tese. E temos também outras questões que trabalhamos, como os tipos de argumentos. Esse gênero textual, ele circula em jornais, revistas e internet e são sempre assinados pelo autor. É escrito de acordo com a norma padrão. Ele deve ser claro, coerente e claro e coerente na apresentação dos argumentos. E faz uso de argumentos e persuasão. A persuasão trabalha em cima da emoção para convencer, que trabalha em cima da razão, o leitor a aceitar a ideia defendida pelo autor. A estrutura do artigo de opinião, ele tem como introdução o início do texto, momento em que o autor deve apresentar e contextualizar o assunto que vai discutir, a exposição, a ideia principal, a tese, né? O desenvolvimento é a parte central do artigo. O autor deve abordar aspectos variados sobre o assunto. Ele usa de argumentação e apresenta justificativas para convencer o leitor, a questão da interpretação. Conclusão. No fim do texto, o autor faz uma conclusão do raciocínio apresentado ao leitor. Ele aí finaliza com opinião. Tese versus argumento. Lembrem-se, a tese constitui a ideia principal para a qual um texto pretende a adesão do leitor. É o objetivo de convencimento do leitor. Né? Eu não seria tão contra esse tipo de campanha se o voto fosse facultativo, como ocorre nas democracias civilizadas. Então, é a ideia principal. Argumentos são os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor da validade da tese. Ou seja, você vai promover os motivos, você vai dizer os motivos da sua ideia principal. Tipos de argumento. De autoridade, citação da fala de algum especialista no assunto ou de dados de pesquisa.
Lembra aquela questão do que é essencial e supérfluo, que nós lemos? Ele começou com a questão da argumentação de autoridade, ou seja, baseado o significado por um dicionário. De princípio, citação de valores, direitos garantidos por lei ou fortemente aceitos por um grupo social. Aí não se pode privar um jovem de informação, seja de que for. Ele só tem maturidade se for educado para ter visão crítica. Com relação de causa e consequência, são apresentados como efeitos, isto é, consequências de uma ideia antes apresentada. E nesse exemplo ele fala, se os anúncios de redes de fast food fossem eliminados, o número de crianças gordinhas seria quase 20% menor, ou seja, reduzir a questão de anúncios publicitários à questão do fast food. Por exemplificação, são apresentados fatos que exemplificam e ilustram a ideia defendida. E aí ele dá um exemplo da questão da autorregulamentação publicitária. Lembrando que a palavra autorregulamentação é escrita com 2 R's, que é a questão da nova ortografia. De olho no texto, acerto na dose. Novos estudos divulgados nas últimas semanas mostram a importância de a gente aprender a administrar melhor o tempo e o espaço que a internet e as redes sociais ocupam em nossas vidas. Não se discute a importância crescente que os computadores, tablets e celulares inteligentes têm no dia a dia, mas a partir de que ponto estar na rede pode impactar negativamente as emoções. Pesquisadores mostram, por exemplo, que jovens, principalmente garotas, que ficam muito tempo nas redes sociais, como o Facebook, tentam se comparar mais com as amigas conhecidas e muitas vezes acabam construindo uma imagem muito mais negativa de si mesmas. Elas avaliam pior sua aparência e seu corpo do que as meninas que não ficam tanto tempo online. Já os garotos que passam mais tempo em redes sociais e games, principalmente quando têm ampla liberdade de acesso em suas casas e quartos, tendem a dormir menos e podem apresentar maior dificuldade de concentração e atenção na sala de aula. Com isso, seu desempenho cai, ficam também mais irritados e impacientes. Quer conhecer gente na rede e ficar horas papeando? Pode ser bom, todo mundo já sabe. O que talvez seja importante lembrar é que, como tudo na vida, tem que ter uma dose certa. Exagerar, perder o controle e abrir mão de outras questões importantes não é uma boa ideia. Perceba que na conclusão, ele resgata o título. No título ele diz dose certa e ele vai explicar o que seria essa dose certa. Aí há um argumento, ele relata a questão do uso exagerado da internet. E aí ele mostra comportamentos diferenciados, que as garotas elas têm uma definição, uma autoavaliação mais negativa quando ficam mais tempo na internet, porque se compara a outras meninas conhecidas. E os rapazes, os adolescentes, os meninos, a questão do uso constante, exagerado dos games, e aí perde a concentração na sala de aula, durante as aulas. Chegou a sua vez, a hora do desafio. A partir das leituras dos textos, siga a orientação dadas ao lado para fazer a sua produção. Esse texto nós já lemos, né? E aí vocês vão, conforme a orientação, produzir o seu próprio texto, tá certo? Não, deixa eu ver, esse aí não, esse faz parte ainda do texto. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência da testa eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro, existir a internet, e tudo será ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Como será daqui em diante com o mundo da tecnologia absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos do amanhã. Eu não tinha lido esse último parágrafo aqui, tá certo? Agora é a sua vez. Produza um artigo de opinião sobre o mundo da tecnologia. Busque refletir sobre os benefícios e desafios da tecnologia na adolescência. Lembre-se que não basta ter só opinião, é preciso usar argumentos para defendê-la.
Busque argumentos de diferentes tipos que possam ajudar a construir seu texto. Use uma linguagem formal. Lembre, nós falamos de tipos de argumentação, a linguagem da norma padrão, tá certo? E o mundo da tecnologia, lemos vários textos que podem ser texto base para a sua opinião sobre o mundo da tecnologia. Boa sorte para vocês, boa produção textual e nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.